Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma grande alegria e uma grande oportunidade de poder comunicar a você uma mensagem muito importante. A mensagem de hoje eu acredito que vai ser o divisor de águas para muitas pessoas. E eu creio que as pessoas sinceras vão ponderar com singeleza de coração e vão tomar a decisão certa se ainda não tomaram. O tema de hoje é um tema muito importante: o batismo verdadeiro. Se existe um batismo verdadeiro, então existe também um batismo falso. Eu quero dizer para vocês que o assunto de hoje será pautado pela palavra de Deus. Está escrito, ou assim diz o Senhor. Eu não vou filosofar, não vou tratar de vãs filosofias, não, vou tratar da palavra. E na sinceridade do seu coração você tome a sua decisão, porque a Bíblia diz que uma só fé, um só Senhor, um só batismo, e todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e for batizado será salvo. O batismo é importante, o batismo nas águas é importante. Então vamos ver o que diz a palavra de Deus, o que está escrito na palavra, e permita que esta palavra realmente grace o íntimo da sua alma, do seu coração, e que você realmente tome uma decisão. Aqui está um texto muito importante. Eu vou abrir ali a Bíblia, porque já está aqui na tela. Você pode referendar isso aí, olhando na sua própria Bíblia aí que você tem. Aqui está o primeiro texto que nos chama a atenção do seguinte. Aqui diz sobre o batismo, fala ele aqui, as palavras do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele diz, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo. Aí está em Marcos capítulo 16, verso 16, são palavras do Senhor Jesus Cristo. E ele diz ainda: mas quem não crê será condenado. Marcos 16, verso 15 e verso 16. Então existe uma condenação aí para quem não crê. Se você não crê no verdadeiro batismo, aquilo que vai ser apresentado agora, infelizmente você está em rebeldia contra a palavra de Deus, porque o Senhor disse que quem não crê será condenado. Então vamos para a palavra, continuando com a palavra. O que está escrito na palavra diz ainda aí em Mateus 16, aliás, Marcos 16, diz, está escrito: quem crê e for batizado será salvo. Você precisa crer e você precisa ser batizada para ser salva. Não sei o que estou dizendo, são as palavras do Senhor Jesus Cristo, é Ele que está dizendo, são as suas palavras, não são palavras de homens, não é filosofia, não é invenção. Eu estou repetindo as palavras do Senhor Jesus Cristo e estou dizendo que crer e batizar, será salvo. Foi isso que ele disse. Para você ser salvo, você tem que crer. Você tem que crer e ser batizada. Agora, continuando a palavra, é interessante o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 4:5. Ele diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Queridos, o apóstolo Paulo está dizendo que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não há vários senhores, não há várias fés, confissões de fé,
E não há vários batismos, é um só batismo, é um só Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, uma só fé, uma fé que uma vez foi dada aos santos, e um só batismo. Não existem vários tipos de batismos. Há muitos tipos de batismos aí fora que estão sendo praticados, mas não existe esses. A Bíblia diz que é um só batismo. Você entende o que a palavra de Deus está dizendo? Você está vendo o que está escrito na palavra? Há um só batismo. Não são várias modalidades de batismos, mas há um só batismo. E é neste assunto que queremos analisar na palavra de Deus. Está escrito no assim diz o Senhor. O que você vai ver agora, ouvir, o respaldo é bíblico, está nas Santas Escrituras, está escrito, e você não pode contestar a palavra de Deus. O homem pode inventar milhares de filosofias, argumentos, mas se eles não coadunarem com a palavra de Deus, são vãs, são palavras jogadas fora. Fiquemos com a palavra de Deus, fiquemos com o que está escrito, fiquemos com o que diz o Senhor. O que nos importa agora, e desde que começamos a apresentar este assunto, é o que diz a palavra, é o que está escrito na palavra. Fiquemos com ela. Aqui está a modalidade de batismo que a palavra de Deus deixa claro, onde não há dúvidas, eu não preciso fazer nenhuma exegese bíblica. Não. Qualquer pessoa, por mais indouta que ela seja, ela vai entender quando ela lê o que está escrito. Então, aqui está o que diz a Bíblia, o que está escrito, assim diz o Senhor, sobre o batismo. Como é que o batismo é feito? Aqui diz, aqui está a base da informação, para que nós adentremos então e vejamos nas Escrituras Sagradas, de forma detalhada, clara, inconfundível, o que diz o Senhor na sua palavra. Queridos, atente para esta revelação de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 17. Paulo está dizendo aqui, e tudo, eu gostaria de frisar a palavra tudo, tudo, você entendeu? Tudo, e tudo, não algumas coisas, mas tudo, é o que disse o apóstolo Paulo aqui. E tudo quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então tudo que eu vou fazer nessa vida, eu tenho que fazer, a Bíblia diz, só em nome do Senhor Jesus. É em nome dele. Aqui não está dizendo que é tudo que eu vou fazer por palavras ou obras, eu tenho que fazer em nome de uma trindade. Não. A Bíblia não está ensinando isto. A palavra de Deus está dizendo que tudo que quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, o Pai, o Eterno, o Pai. Meus amados, está claro o que diz a palavra?
Eu preciso fazer alguma exegese bíblica aqui nesse texto? Não. Daqui nós prosseguimos então, para vermos o que a Bíblia revela, o que a Bíblia ensina, o que está escrito sobre o verdadeiro batismo. Sem filosofia, sem argumentos capciosos, sem forçar de nenhuma forma a revelação, o texto em si. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, mostra claramente o texto e não tem como forçar nada, está muito claro. E não só um texto, mas dezenas de textos nos revelam sobre o verdadeiro batismo, como é que ele é feito e realizado segundo a palavra do nosso Pai. Aqui está a base, o cerne, e tudo que formos fazer, seja por palavras ou obras, já vimos aqui, temos que fazê-lo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus o Pai. Está claro? Está claro, meus amigos? Está muito claro, não é verdade? Muito claro o que está escrito na palavra. Muito claro. É em nome do Senhor Jesus. O profeta Isaías, ele nos diz a modalidade, a maneira como nós construímos uma doutrina, um pensamento bíblico, como é que nós damos forma ao entendimento daquilo que nós queremos compreender, aprender na Escritura Sagrada. E o profeta Isaías diz assim, assim pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem ou sejam presos. Isaías capítulo 28, verso 13. Um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, é a forma. E é dessa forma que nós vamos caminhar nos meandros, nas linhas de revelação da palavra de Deus, no que está escrito sobre a questão do verdadeiro batismo. Avancemos com a revelação, com o que está escrito. O batismo. O batismo. A pergunta é: será que os discípulos entenderam a ordem de Cristo? Será que eles entenderam? Será que eles entenderam a ordem de Cristo? Como deveria ser o batismo? Será que eles entenderam? Né? Veja o que diz a palavra. Vamos para o que diz o apóstolo Paulo em Atos capítulo 2, verso 38, está escrito, aliás, Pedro, que diz Pedro, em Atos 2, 38, ele diz, Pedro então lhes respondeu, olha só o que diz aqui a palavra, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. Queridos, por favor, seja sincero, sincera. O que está aqui na palavra? O que está aqui na revelação? Aqui é a história da igreja primitiva, logo no começo, em Atos capítulo 2. E o apóstolo Pedro, que está comentando, está falando sobre o batismo, fala sobre arrependimento, temos que nos arrepender. E ele diz, arrependei-vos. E cada um de vós seja o quê? Cada um de vós seja batizado em nome de quem? Em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. Seja batizado em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus está dizendo que o batismo é em nome de Jesus Cristo. Porque tudo que eu for fazer, por palavras ou por obras,
Eu tenho que fazer em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é o que disse o texto que nós lemos anteriormente. Apóstolo Pedro está dizendo: arrependei. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Repito o que diz a revelação bíblica, o que está escrito na palavra: e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo não é em nome de uma trindade, a Bíblia não revela isso. Em nenhum lugar da Bíblia consta qualquer menção ou qualquer versículo de batismo sendo realizado em nome de trindade. Existe uma ordenança apenas em Mateus capítulo 28, verso 19, que uma ordenança que fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma ordenança, mas batismo não. E aqui na igreja primitiva, logo no início dela, nós vemos Pedro corroborando com a palavra, em harmonia com o que está escrito, dizendo que arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. É o que está escrito na palavra. É a palavra. Nós temos que ir pela palavra. Atos 16, 31. Aqui diz: responderam eles: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Atos capítulo 8, verso 12 diz: mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. No nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. No nome do Senhor Jesus, batizavam homens e mulheres. Não é em nome de uma trindade. Não. É em nome do Senhor Jesus, batizavam homens e mulheres. Gálatas capítulo 3, verso 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Oh, queridos, você está vendo a palavra de Deus? Não está se inventando aqui, se filosofando aqui e forçando alguma argumentação em cima dos textos revelados. Não! Como eu disse, eu não preciso de exegese bíblica para entender o que diz a revelação, o que diz a palavra de Deus, o que está escrito na palavra de Deus. Porque aqui está escrito, repito novamente, um texto, Paulo dizendo aqui: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Aqui não diz assim, porque todos quantos fostes batizados na Trindade, vos revestiste da Trindade. Não está dizendo isso. Não é o que está escrito na palavra de Deus. Não é o que diz o Senhor. Não. Não é. Não é o que diz a revelação. Eu estou indo pela palavra de Deus, pelo que está escrito, assim diz o Senhor. Em Atos capítulo 10, versos 47 a 48, diz:
Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes rogaram que ficasse com ele por alguns dias. Mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Queridos, por favor, creia na palavra, creia no que está escrito na palavra. O que importa aqui é a palavra. Não adianta eu argumentar em cima dela, filosofando e forçando alguma coisa que a palavra não está dizendo. Porque qualquer pessoa, eu repito, por mais indoutas e simples que ela seja no vernáculo, no entendimento da língua, ela vai entender tudo isso que a palavra está apresentando de forma clara, sem dúvida, que o batismo é em nome de Jesus Cristo somente, não em nome de uma trindade. Porque Paulo disse que tudo que formos fazer, seja por palavras ou por obras, deve ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo. É em nome dele. O batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. É em nome de Jesus Cristo. É o que está escrito na palavra. Ainda, Atos capítulo 16, versículo 30 e 31 diz, está escrito: e tirando-os para fora, disse: senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. A salvação é crer no Senhor Jesus. E minha casa seremos salvos. Em Atos capítulo 2, verso 38 a 41 diz: Pedro então respondeu: e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito, de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, foram batizadas em nome de Jesus Cristo. Não em nome de uma trindade, mas em nome de Jesus Cristo. Porque eu repito o que Paulo disse: tudo o que fizermos, seja por palavras ou por obras, deve ser feito em nome de Jesus, para a glória do Pai. Em nome dele. Não há outro nome em que importa que sejamos salvos. É em nome dele. Ele é o Salvador, ele é o enviado. Foi ele que andou no Getsemane. Foi ele que foi levado para o Gólgota. Foi Jesus, ele, o Filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o nome. Jesus Cristo é o nome. Atos capítulo 8, verso 14 a 17 diz: mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo.
somente tinham sido batizados no nome do Senhor Jesus. O batismo é somente no nome do Senhor Jesus. Quando eu faço os batismos por ordem divina do Salvador, eu batizo em nome do Senhor Jesus. E depois do batismo, que a pessoa é trazida das águas para uma nova vida, então eu imponho as mãos sobre ela, como diz a palavra, e invoco o batismo, invocam para que ela receba o dom do Espírito Santo. Mas o batismo é somente no nome do Senhor Jesus. Só em nome dele, só em nome do Senhor Jesus. Atos, capítulo 19, versículo 2 a 6. Está escrito: perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam-lhes eles: não, nem sequer ouvimos que haja o Espírito Santo. Tornou-lhes eles: em que fostes batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em língua e profetizavam. Atos, capítulo 19, verso 2 a 6. Foram batizados em nome do Senhor Jesus. Queridos, fiquemos com uma palavra, fiquemos com o que está escrito. Que dificuldade você tem de ficar com o que está escrito? A não ser que a sua mente esteja recheada de filosofias humanas. A não ser que a sua mente esteja recheada de tradição de homens, invenção teológica de homens, filósofos, filosofias. Mas se você ficar com a palavra, você está garantido. E é muito simples a palavra. Os simples entendem, os rudes entendem, porque não preciso fazer exegese da palavra. O que está escrito, está escrito. Deus não confunde as nossas mentes e não trataria de uma confusão como essa que esses homens estão fazendo, esses teólogos desses dias de hoje, as suas invenções, as suas filosofias. Se a palavra é tão simples, é tão clara como a luz do dia, do sol do meio-dia. Fiquemos com a palavra. Romanos capítulo 6, verso 1 a 3. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou, porventura, ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Queridos, o batismo simboliza a morte de Jesus Cristo. Por isso que o batismo é o nome dele. Porque quem morreu? Quem foi que morreu? Foi uma trindade que morreu? Foi essa invenção dos homens aí, da trindade que morreu? Não, quem morreu? Foi Jesus Cristo.
Por isso que o batismo é em nome dele, porque foi ele que morreu. É o que diz o apóstolo Paulo aqui. É o que diz ele. Mas todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, não é? Na sua morte. Quando você é batizado na morte de Jesus. Você é submergido nas águas como um enterro e depois sai dela como uma ressurreição. Quem foi que morreu, ressuscitou? Não foi o Senhor Jesus Cristo? Então, o batismo é feito em nome dele somente, porque foi ele quem morreu. Foi ele que foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. O batismo é um símbolo da morte e ressurreição. Você morre para a velha vida e nasce para uma nova vida em Cristo Jesus. É o que a palavra está dizendo. É o que está escrito na palavra. Fomos batizados na sua morte. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, capítulo 1, verso 11 e ao verso 13, ele diz: pois a respeito de vós, irmãos meus, eu fui informado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Irmãos, quem foi que foi crucificado? Foi Paulo? Foi Cefas? Foi Apolo? Não, foi Cristo. Ele que foi crucificado. É nele que somos batizados. O apóstolo Paulo está dizendo que ele diz isso aí. É em Jesus que nós somos batizados, porque foi Jesus Cristo, foi Jesus que foi crucificado. Não foi Paulo, não foi Apolo, não foi Cefas, não foi uma trindade. Foi Jesus que foi crucificado. É o que Paulo está dizendo aqui nesse texto. Foi Jesus que foi crucificado. O batismo é em nome dele. Por isso eu sou de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo dizia em Gálatas 2:20: eu não sei o que vive, mas é Cristo que vive em mim. É a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Que nós somos batizados em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 21 a 23, o apóstolo Paulo diz: portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, ou Apolo, ou Cefas, seja o mundo, ou a vida, ou a morte, sejam as coisas presentes ou as vindouras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Nós somos de Cristo, Ele que nos resgatou da morte, Ele que morreu por nós. Nós somos dele, Ele que nos resgatou, e Ele de Deus, e Ele do Pai. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11, ele diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele lhes deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua
confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, amados, é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós somos batizados no nome dEle. Ele foi o enviado, Ele é o Salvador, Ele é quem morreu e ressuscitou. É o Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, verso 12, ele diz: aqui está algo profundo que fecha com chave de ouro tudo o que eu disse até agora sobre o batismo. Porque a revelação diz, que está escrito, olha o que diz: sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Queridos, sepultados com quem? Com Jesus Cristo. Não sepultados com uma trindade, mas sepultados, a Bíblia diz aqui, está escrito, sepultados com Ele no batismo, sepultados com Jesus Cristo no batismo, nele também ressuscitados. Nós somos ressuscitados em Cristo, e não numa trindade, ressuscitados também, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O batismo significa morte e ressurreição do crente, morte e ressurreição do Jesus Cristo. Nós somos sepultados com o Senhor Jesus Cristo pelo batismo e ressuscitados com Ele pelo batismo. Minha gente, por que você não fica com a palavra de Deus? Por que você fica divagando entre dois pensamentos? Não pode ter dúvidas no que está escrito. Deixa a invenção dos homens para lá. Fica com a palavra. Fica com o que está escrito. Deixa a tradição dos homens. Fica com a palavra, por miséria. Fica com a palavra. Fica com o que está escrito na palavra. Por que você tem que divagar? Por que você tem que filosofar? Por que você tem que argumentar? Se a palavra de Deus é tão clara como a luz ao meu dia. Fica com a palavra. Fica com a palavra. Pode ser quem for que diga contrário. Pode ser quem for. Descarta. Fica com a palavra. Fica com o que está escrito. Fica com, assim diz o Senhor. Por que devagar? Por que argumentar a palavra? Por que filosofar em cima dela? Se ela está clara, fica com a palavra. Aqui está uma balança pesando os argumentos, pesando o que está escrito de certa forma, pesando as evidências. No lado nós temos na balança um texto que está em Mateus 28, verso 19, que diz: e de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma ordenança e não uma menção de batismo. Um texto. No outro lado da balança nós temos 30 textos claros como a luz do sol ao meio-dia, falando em nome, batismo em nome de Jesus. Qual a testemunha verdadeira aqui? A testemunha verdadeira é só uma? Só uma? Não, a Bíblia diz que
para a testemunha ser verdadeira, tem que ser 2 a 3 mais testemunhas. A testemunha verdadeira aqui é a que está na segunda prato da balança, 30 testemunhas, claras, sem precisar de exegese, claras como a luz do meio-dia. Essa testemunha aqui, ela não tem peso nenhum, é uma só, mas essa aqui tem, são 30 menções. Aqui não fala de batismo e realização de batismo, aqui fala de uma ordenança, aqui fala de batismo feito, realizados em nome de Jesus. Me mostra na Bíblia um batismo em nome de Trindade. Não tem, você não encontra. Você encontra uma ordenança que está em Mateus 28, verso 19, que, como vamos ver mais na frente, muito duvidosa, como é 1 João capítulo 5, verso 7 e 8, que é duvidosa e já foi descartada das Escrituras Sagradas, porque foi um acréscimo, alguém mexeu. Sim, estou falando 1 João 5, verso 7 e 8, que foi acrescentado, foi mudado, foi inserido, foi adulterado. Essa também tem informações de sobra, que também foi adulterada, foi acrescentada, foi mudada, porque nenhum dos evangelhos sinóticos fala de batismo em nome, ordenança em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem, só em Mateus. Não tem, você não encontra em João, você não encontra em Lucas, você não encontra em Lucas e João, e você também não encontra Lucas, João, você não encontra, e não encontra em Marcos, você só encontra em Mateus. Nos 3 outros evangelhos você não encontra essa menção de Mateus 28, verso 19. Não encontra, não tem, não se repete. Mas fiquemos com as testemunhas verdadeiras. São 30 testemunhas verdadeiras. Aqui é apenas uma que eu disse, com certeza um acréscimo das Escrituras Sagradas, que não é batismo, é ordenança. Aqui vem umas perguntas para ponderação. Responda, se for capaz. A primeira: expulsar demônios é em nome de Jesus? Sim ou não? O que as Escrituras dizem quando se expulsa demônio? É em nome de quem? Hein? Eu vou responder para você, depois você vê nas Escrituras. Expulsar demônios só pode ser feito em nome de Jesus. Os demônios só saem em nome do Senhor Jesus Cristo. É em nome dele. Bem, fazer curas é em nome de Jesus? Sim ou não? Sim. Só se faz curas em nome do Senhor Jesus. Só em nome dele. Tá bom. Terceiro, a oração é em nome de Jesus? Sim. Só se faz a oração ao Pai se for em nome de Jesus, em mais nome de mais ninguém, só em nome de Jesus. Em todas as Escrituras Sagradas do Novo Testamento, a oração só pode ser feita em nome de Jesus. Agora, então, por que o batismo tem que ser diferente? Mas a Bíblia não mostra que é diferente. A Bíblia também mostra que o batismo é em nome do Senhor Jesus. Não tem batismo em nome de Trindade. É em nome de Jesus. Você viu até agora apresentado de maneira clara, onde não há dúvidas. Amados, fique com a palavra, a fórmula batismal. Fique com o que está escrito. A fórmula batismal, Mateus 28, verso 19, essa que nós falamos, que ela não está nos evangelhos sinóticos, que é uma fórmula, não é um batismo, não é uma realização de batismo, que diz: e aproximando-se de Jesus, falou-lhe dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Aí diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 19, Mateus 28, verso 19.
Quem foi o autor da mudança na fórmula batismal? Houve mudança? Não estou falando não do batismo, da fórmula. Aqui estou falando da fórmula, que batismo não tem. Em um lugar no Novo Testamento você encontra o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe. Só existe essa fórmula batismal aqui, Mateus 28, verso 19. Então, quem foi o autor da mudança na fórmula batismal? Quem foi o autor? Bem, vamos pesar as evidências aqui. A história. Olha o que a Igreja Católica diz. Olha o que está escrito aqui, Igreja Católica, que ela diz: a Igreja Católica Romana chegara durante a Idade Média à conclusão de que a Trindade era o mais central e fundamento dos ensinamentos. Aí ela diz assim: assim, a aceitação do dogma da Trindade validou toda a estrutura dogmática da Igreja medieval. Pelican, volume 3, página 279, citado no livro Adventista, escrito por Widen, a Trindade, 2003, página 190. Ela está falando que quem validou essa literatura adventista, citando aqui esse texto, né, de Roma, quem validou a Trindade foi a Igreja Católica Romana, que validou o dogma da Trindade. Vamos para frente, tem mais coisa. Olha, vamos para ver. Aqui você vê o catecismo. Aqui é o catecismo, o novo catecismo do Vaticano II, a edição Bible Catecismo. Aqui, olha só o que o catecismo diz. O catecismo diz. Olha o que está escrito no catecismo da Igreja Católica Romana, no seu catecismo. Está aqui, ó. Olha o que está escrito. Aqui está o inglês, aqui está a tradução. O Catecismo do Vaticano confessa que o texto foi mudado. O Catecismo do Vaticano confessa que o texto foi mudado. Olha o que diz. Em Cristo, na Bíblia nos diz que os cristãos foram batizados em Cristo. Número 6. Eles pertencem a Cristo. Em Atos dos Apóstolos 2:38, 8:16, 10:48, 19:5 nos diz: batizando em nome de Jesus. Pessoal, em nome de Jesus pessoal. Uma melhor tradução diria: para o nome de Jesus pessoal. Unicamente no quarto século, a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo tornou-se uma prática. Ei, gente, é o catecismo da Igreja Católica Romana. Está dizendo que a prática de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo da Trindade, ela começou a acontecer, sabe quando? No quarto século. Antes não. No quarto século começou o batismo da Trindade. Antes não. Antes era em nome de Jesus. Antes. Ela diz aqui que é em nome de Jesus. É o catecismo da Igreja Católica Romana. Eu estou aqui mostrando para vocês o catecismo da Igreja Católica Romana, o catecismo dela, falando que antes o batismo era em nome de Jesus. Só a partir do quarto século é que se começou a se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No quarto século, 400 anos depois que Cristo veio. Eu não estou inventando. Ei, eu não estou inventando. Eu não estou sendo leviano. Eu estou dizendo aqui a verdade. Aqui é um fato histórico que está no Catecismo de Roma, que foi ela mesma que desenvolveu a Trindade, o dogma da Trindade. Ela é que está dizendo. É Roma que está dizendo, Igreja Católica Romana. Não estou inventando. Aqui ainda diz: o Catecismo Vaticano confessa que o texto foi mudado. Olha o que diz aqui. Olha o que diz, do Catecismo. Em adição, nós vimos como a igreja primitiva batizava, né?
Primeiro, o anúncio do Evangelho, consequentemente, fé e o ato com o qual era selado em forma perfeita com o batismo em nome pessoal de Jesus Cristo. Aparece o que nós chamamos de cristãos, que significa gente relacionada de especial forma em Cristo. Mais tarde, no nome de Jesus, foi elaborado e tornou-se no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Traduzido da página 166, Catecismo. Mais tarde foi então mudado para o nome Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo. Ô gente, ei, por favor, não estou inventando. Se você é uma pessoa sincera, honesta, você vai acatar todas essas informações, que está sendo dada para você. E a verdade vai te libertar. Você não vai crer mais nas filosofias dos homens, na tradição deles, na lábia deles. Você vai ficar com uma palavra. Eu estou aqui mostrando agora fatos incontestos da história, registrada na história, em livros da Igreja Católica Romana. Eu estou aqui lendo o Catecismo da Igreja Católica Romana. Pese as evidências, pese as revelações. Aqui está o conteúdo de orientações para uma catequese renovada da Igreja Católica Romana, Centro Catequético da região episcopal de Osasco, São Paulo. O recado: catequese renovada, editora O Recado Limitado, terceira edição, 1985, Belenzinho, São Paulo. Olha o que diz aqui o conteúdo de catequese renovada da Igreja Católica Romana. Olha o que diz: nas orientações aos catequistas católicos, o livro deixa claro que o batismo no tempo dos apóstolos era em nome de Jesus, e coloca em dúvida a validade do verso de Mateus 28, verso 19, foto da página 247. Está aqui, olha o que diz, ó. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz aqui o catecismo. Vou ler. Podemos interrogar-nos se Jesus pronunciou exatamente a fórmula batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos são batizados em nome de Jesus. Atos 2:38, Atos 10:48. Tal fórmula supõe a reflexão da igreja sobre aquilo que disse Jesus e seu Pai e do Espírito Santo, sobre a revelação que ele fez progressivamente sobre Deus, que é Trindade. É o que estão dizendo, né? Continue, o que diz agora? Olha o que diz. Foi com o decorrer dos tempos que o batismo em nome de Jesus se tornou o batismo em nome da Trindade. Ei, eu estou lendo aqui o Catecismo da Igreja Católica Romana, outra informação. E estou lendo, aqui está no Catecismo dizendo: foi com o decorrer dos tempos que o batismo em nome de Jesus se tornou o batismo em nome da Trindade. Podemos, portanto, pensar que na época em que o texto do Evangelho de Mateus foi redigido, na forma que chegou até nós, era já uso litúrgico batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que estão argumentando? O que é verdadeiramente original é a palavra com que termina o Evangelho de Mateus 28, verso 20. Eu estou convosco. Olha, o que é, aqui nesse texto para eles, o que é original mesmo, que é verdadeiramente original, é quando termina o texto que diz: eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do século. Esse é o original, ela diz aqui. O outro eles têm dúvida. Jesus declara que a sua presença é permanente. Está bem na linha de Mateus, que desde o princípio, no seu Evangelho, vem dizendo que Jesus é o Emmanuel, quer dizer Deus conosco. Meus queridos, fiquemos com a palavra, fiquemos com a história também, que corrobora com a palavra. Sabe, aqui tem alguma coisa, alguma informação de um livro
da Renovação Carismática Católica, esse livro eles diz o seguinte, livro da Revelação Carismática Católica, da Renovação Carismática Católica, o que eles dizem? A igreja adventista batizava em nome de Jesus? Uma pergunta que eles fazem. E ele diz assim, sim, até os anos 40, a igreja ainda batizava somente em nome de Jesus. Mas após começar o envolvimento com o ecumenismo e a necessidade de ter as doutrinas em comum exigidas por eles, começou a batizar em nome da Trindade, obrigatório para as igrejas que querem fazer parte da união das igrejas. E aqui está o texto que está no livro. Aqui está o texto. Aqui diz o seguinte: batizando-os, os apóstolos não batizaram você, Tomás. E se a ordem de batizar apenas coubesse aos apóstolos, como alguém dos adventistas teria a ousadia de batizá-los? Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque os adventistas batizam apenas em nome do Filho, Jesus, como vocês fazem? É o que diz os católicos, né? Que os adventistas, na época dos anos 40, batizavam em nome de Jesus. E aqui está o livro Nossa Época, da Luz da Profecia, de 1930, da Igreja Adventista. Aqui está dizendo o seguinte: esse livro deve ter sido impresso antes de 1930, pois ele está assinado com data de 1930. E esse livro diz o seguinte, na página 200, podemos claramente concluir que até esta data, 1930, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ainda batizava somente em nome de Jesus. Observe que o verso principal que apela ao batismo é Marcos 16, verso 15 a 16, não é utilizado em Mateus 28, verso 19, que claramente define que o batismo deve ser feito em nome de Jesus Cristo. Mas isso aí não é tão importante. O importante foi aquilo que nós dissemos até agora, o que a palavra revela, o que a história pródiga revela, o que os anais da igreja romana revelam sobre a questão do batismo em nome de Jesus e não em nome da Trindade. Ok? Não importa isso para nós tanto assim, né? Aqui está um livro do Papa Bento XVI. Olha o que ele diz nesse livro dele, livro Introdução ao Cristianismo. O que ele diz? Ora, se o próprio Papa lhes dissesse, preste atenção, se o próprio Papa lhes dissesse que o texto de Mateus 28, verso 19, teve origem na cidade de Roma, você acreditaria? Mesmo que soubesse que a Trindade é a principal doutrina católica e que ele gostaria que isto não fosse uma verdade? Pois bem, adquira este livro e veja com seus próprios olhos esse livro aqui, ó, do Joseph Ratzinger, Bento XVI, Introdução ao Cristianismo. Veja esse livro, o que ele diz. Aqui está uma menção na página 61 e página 62. O que o Papa Bento XVI diz, o José Ratzinger, ele diz: este livro pode ser adquirido, meus queridos, em qualquer livraria da Paulinas, e foi escrito por José Ratzinger, que na época ocupava ainda o cargo de cardeal, mas hoje é conhecido como Bento XVI. Essa foto aqui, essa foto é do livro em português. E logo abaixo mostramos o texto da página 61 e 62, onde ele diz que a origem deste texto, de Mateus 28, verso 19, é da cidade do Vaticano, certo? Você vai encontrar nesse livro. E aqui está o texto, ó. Parte do texto da página 61 diz assim, ó: a forma básica do credo surgiu no decorrer do século II e III. Quando é que começou a forma básica do credo
da Trindade, do credo. Ele diz do século II e século III, no contexto da prática batismal. O berço do texto é a cidade de Roma, onde era usado na liturgia. Onde é que surgiu esse texto? O berço do texto onde que é? Na cidade de Roma, onde era usado na liturgia, ou mais precisamente no rito do batismo. Esse remontava, por sua vez, em sua forma básica, as palavras do ressuscitado, transmitidas em 28, verso 19, Mateus 28, verso 19, e depois de todas as nações fazer discípulos. Meus queridos, ele está dizendo que isso é uma criação de Roma. Ele diz aqui, página 62, ele diz: o símbolo originário da cidade de Roma permaneceu desconhecido no Oriente. Com grande surpresa, os representantes de Roma que participavam do concílio da União em Florença, no século XV, receberam dos gregos a informação de que o símbolo supostamente criado pelos apóstolos não era rezado por eles. O Oriente nunca chegou a desenvolver um símbolo comum. Agora, parte do texto da versão em inglês de 1968 está aqui: a forma básica de nossa profissão de fé trinitariana, Mateus 28, verso 19, tomou forma durante o curso dos séculos II e III, em contexto com a cerimônia do batismo. Até agora, como o seu lugar de origem está em causa, o texto de Mateus 28, verso 19 veio da cidade de Roma. O batismo da Trindade e o texto de Mateus 28, verso 19, portanto, não se originou a partir da igreja original, que começou em Jerusalém por volta do ano 33 AD. Era melhor que a evidência comprovasse a invenção posterior do catolicismo romano, completamente inventadas. Muitos poucos sabem sobre estes fatos históricos. Introdução do Cristianismo, de Joseph Ratzinger, página 82 e 83, edição de 1968. Deixa eu me aproximar de você. Amados, você ouviu a palavra de Deus anteriormente? Está escrito, assim diz o Senhor. Agora você está vendo informações extras bíblicas, a história pródiga, os próprios criadores da Trindade revelando de que eles são os criadores da Trindade, do dogma da Trindade, e que o próprio Mateus 28, verso 19 não é confiável. Foi originário, nasceu em Roma. Fiquemos com a palavra. O que diz a história? Vamos para a história. Tem mais coisa. O assunto é longo. Isso é longo, mas tenha paciência. O que diz a história? Vamos ver o que diz a história. Você está vendo aqui a Enciclopédia Britânica. Enciclopédia Britânica, a mais afamada no mundo todo. O que diz a Enciclopédia Britânica? O que ela diz? Está aqui o texto, está aqui a tradução. O que ela diz? Enciclopédia Britânica. Ela diz assim: Enciclopédia Britânica, 11ª edição, volume 3, página 365 e 366. Olha o que diz. Olha o que diz aqui a Enciclopédia Britânica. A fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no segundo século. Volume 3, página 82. Sempre nas fontes antigas menciona que o batismo era em nome de Jesus Cristo. Ô, gente, Enciclopédia Britânica. Enciclopédia Britânica. História pródica.
Aqui está a Cana Enciclopédia da Religião, página 53. Olha o que diz. Enciclopédia da Religião, muito conhecida. Cana, página 53. Diz: a religião primitiva sempre batizava em nome do Senhor Jesus, até o desenvolvimento da doutrina da Trindade no 2º século. Está claro? Claro. Aqui temos 1913, católica, Enciclopédia Católica, Enciclopédia Católica Romana, Católica, Enciclopédia Católica, volume 2. Olha o que diz. Enciclopédia Católica de 1913, volume 2, página 365, diz: aqui o católico reconhece que o batismo foi mudado pela Igreja Católica. Quem mudou o batismo para a Trindade? A Igreja Católica Romana. O mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica. Sobre ela estão baseados todos os outros ensinamentos da Igreja. Catecismo do Católico de hoje, página 11. Gente, o dogma da Igreja, o dogma da Trindade é o centro da fé católica romana, porque foi eles que inventaram, eles que criaram a Trindade, a crença em 3 deuses. Trindade católica. Olha o que diz aqui. A Igreja estudou, olha o que diz eles, os teólogos católicos, a Igreja Católica Romana. A Igreja estudou, a Igreja Católica Romana, estudou este mistério com grande solicitude. Depois de 4 séculos de investigação, decidiu expressar a doutrina deste modo: na unidade da divindade, há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, realmente distintas uma da outra. Assim, nas palavras do credo de Atanásio, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, e no entanto não são 3 deuses, mas um só Deus. Catecismo do Católico de hoje, página 12. Olha o que ela diz, olha o que a Igreja Católica diz ainda sobre isso, olha o que ela diz. Olha o que ela diz: nossos oponentes, os protestantes, às vezes reivindicam que nenhuma crença deveria ser dogmatizada que não seja explicitamente declarada na Bíblia. Mas as igrejas protestantes, por elas mesmas, têm aceitado tais dogmas como a Trindade, pela qual não há nenhuma autoridade precisa nos evangelhos. Revista Life Católica, de 30/10/1950. É uma coisa que eu acho muito interessante na Igreja Católica Romana, é a sinceridade dela, porque ela faz e diz que fez, ela não nega. Quando ela fala sobre o domingo, dizendo que ela que mudou o sábado para o domingo, ela diz: olha, nós mudamos o sábado para o domingo, foi a igreja que mudou, a Igreja Católica Romana. Ela diz que foi elas que mudaram. Quando chega na questão da Trindade, diz: olha, a Trindade foi criação nossa, nós que fizemos, nós que idealizamos esse dogma da Trindade, e é a base central da nossa teologia da fé católica. Eles são sinceros nisso aí, eles são honestos. Parabéns, são honestos nisso aí. Pelo menos, não é? Pelo menos. Diversas igrejas, olha o que diz aí da Igreja Católica: diversas igrejas batizam, sem dúvida, validamente. Por esta razão, um cristão batizado numa delas não pode ser rebatizado, nem sequer sob condição consequentemente. As certidões de batismo delas valem para nós,
como se fossem certidões da Igreja Católica. São elas: igrejas orientais, episcopais do Brasil, luteranas, metodistas, presbiterianas, congregacionais, batistas e adventistas. Há um só rebanho, página 251 e 252, edições Loyola de 1989. É só aceita, porque está no script e no plano doutrinário da Igreja Católica Romana, o batismo na Trindade. É um católico romano. Todos eles aqui são católicos romanos. Todos eles, todas essas denominações, de certa forma. Porque recebe o dogma da Trindade, o batismo na Trindade, que a Igreja Católica Romana inventou. E que é o dogma central da fé deles. Parágrafo, artigo, parágrafo. Não, aqui 1278, o rito essencial do batismo consiste em mergulhar na água o candidato ou em derramar água sobre sua cabeça, pronunciando a invocação da Santíssima Trindade, isto é, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Catecismo Católico, página 354. Parágrafo, né? Adventistas, mas católicos. Parágrafo 271. O batismo constitui o fundamento da comunhão entre todos os cristãos. Também com os que ainda não estão em comunhão plena com a Igreja Católica. Com efeito, aqueles que creem em Cristo e foram validamente batizados acham-se em certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Justificados pela fé no batismo, são incorporados a Cristo e por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. Através de quê? De quê? Do batismo. Catecismo Católico, página 353. Estão em comunhão. Passos para o batismo. Irmãos, queridos, a mensagem é esta aí. A mensagem é essa que você ouviu. A decisão é sua. É você que vai decidir. Dois símbolos que apontavam para Jesus no batismo. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O batismo de Jesus. Vamos ver aqui o batismo de Jesus. Vamos ver aqui o batismo de Jesus. Porque senão, ali estava a Trindade, ele diz, né? Vamos ver aqui o batismo de Jesus. Olha o que diz a escritora no livro de Todas as Nações, página 112, comentando: nunca dantes havia os anjos ouvido tal oração. Nunca dantes havia os anjos ouvido tal oração. Anseio trazer a seu amado capitão uma mensagem de certeza e conforto, mas não o próprio Pai, o próprio Pai responderá à petição do Filho. Diretamente do trono são enviados os raios de sua glória. Abrem os céus e sobre a cabeça do Salvador desce a forma de uma pomba da mais pura luz, fiel emblema dele, o manso e humilde. Ei, a pomba
não era símbolo de Espírito Santo. A pomba, aqui ela diz que era o fiel emblema dele. A pomba. Ei, quando lá no santuário eram oferecidos sacrifícios, os que tinham condição ofereciam um cordeiro, que simbolizava Jesus. Os que não tinham condição ofereciam o quê? Pombas. Pombas. Lembra de Maria? José? A pomba simboliza Jesus. Aqui, esta pomba que desceu ali sobre Jesus representa ele. Aqui diz, ela diz, olha, e sobre a cabeça do Salvador desce a forma de uma pomba, da mais pura luz, fiel emblema dele, de Jesus, o manso e humilde, como o cordeirinho que foi levado ao matadouro e não abriu a boca. Ele é um símbolo de Jesus. A pomba também é um símbolo da mansidão e da humildade de nosso Senhor Jesus Cristo. Representa ele. Não era um Espírito Santo, não era o Espírito Santo a pomba, como eles dizem por aí, para dizer que era a Trindade que estava no batismo. Não, a voz era do Pai, porque é o Pai e o Filho, não são a Trindade. A pomba, diz aqui a escritora, corroborando com esse texto, claro, ela está dizendo que sobre a cabeça do Salvador desce a forma de uma pomba, na mais pura luz, fiel emblema dele, de Jesus, o manso e humilde, desejar todas as nações, página 112. Queridos, nós queremos terminar dizendo o seguinte: ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos, para que, vamos repetir o texto, ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim podemos nós também em novidade de vida. Romanos 6,34. Aqui está alguns textos da escritora, a mensageira, falando sobre a questão de revelação bíblica da palavra, da doutrina. Ela diz: Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia. Nós mantivemos a Bíblia até agora. A Bíblia, foi só a Bíblia. Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia, e a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Grande conflito 594, 596. Continua: eu estou de pleno acordo convosco quando apresentais a Bíblia, e a Bíblia tão somente como fundamento de nossa fé. Mensagem Escolhida, volume 2, página 85. Se os testemunhos, presta atenção, presta atenção agora, você que se apega a alguns textos do livro Evangelismo e outros textos da mensageira, para querer desvalidar o que está escrito na palavra de Deus, presta atenção o que ela diz agora. Presta atenção o que ela diz agora sobre isso aí. Se os testemunhos dela, seja Grande Conflito, ou os livros, né, Grande Conflito, Evangelismo, ou qualquer outro, se os testemunhos não falarem de acordo com a palavra de Deus, rejeitai-os. Cristo e Belial não se unem. Testemunho, volume 5, página 691, mensagem escolhida 3, página 32. Ela diz que se os testemunhos dela, seja qual for, onde estiver,
detonações ou qualquer outro, não se harmonizarem com a palavra de Deus, devem ser rejeitados. Devem ser rejeitados. Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Mensagem escolhida, volume 3, página 29. Eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com o que está escrito. E você? Você vai ficar com que palavra? Hein? Eu apresentei a palavra de Deus. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Qual é a sua decisão? Graça e paz, e até nosso próximo encontro. Amém. Eu sou o pastor Aurélio Gomes. Se você gostou desse vídeo, dê o like, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Graça e paz.